Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. O Senhor Deus nos visita agora, para a instrução da sua palavra. Aqui que se encontra, em Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor. Então em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardas isto por estatuto, para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram, como está escrito aqui, que Deus ele ensinou os seus, porque veio a praga, do Egito, ali sobre a ordem de Deus, porque Faraó não deixava o seu povo ir. Então, Deus feriu aquele povo com morte, Mas Deus instruiu o seu povo a estar ungindo a porta com o sangue do Cordeiro de Deus, que é o holocausto a Deus, Naquela época era o holocausto a Deus, Na época de Moisés, ali a instrução do Deus sobre a vida de Moisés já tirar aquele povo da escravidão, A escravidão aquele povo ali trabalhava para Faraó sem receber nada, Só mesmo um alimento e assim mesmo obrigado a situações difíceis,
situações financeiras precárias que eles viviam. E ali, como nós lemos na Bíblia, eles começaram a pedir a Deus, né? Até mesmo as suas obras, os seus atos que eles faziam, levavam a Deus, pedindo para que Deus tirasse eles daquela escravidão. Então, através de Moisés, Deus governou aquele povo, né? O seu povo. E quando Moisés foi ali falar com o faraó para que ele deixasse o seu povo ir. No entretanto, você vê o amor de Deus tão grande, né? É um amor internado. Internado seria como está dentro de nós o amor de Deus, né? Que seria o amor que aquele povo tinha por Deus ali, né? Diante que quando Moisés, naquela época que eles estavam matando todos os inocentes, né? Os filhos homens que nascessem, e aquelas mulheres ali que faziam parto, elas ouviram a voz do Senhor para que não matasse, né? E a mãe dele escondeu a Moisés e depois colocou ali no Rio Nilo, naquele cesto, né? E você vê a sabedoria do povo de Deus, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi a sabedoria da mãe de Moisés. Colocou ele naquele cesto. Ele foi então, né, até aquela mulher ali egípcia, né? E o qual pegou ele para criar, e a própria mãe dele tornou a ele, né? Para poder sustentá-lo e amamentá-lo. E ainda recebia, né? Uma boa parte. Mas a escravidão seria aquela fabricação de tijolos, né? Muitos tijolos. A escravidão seria que Faraó fazia imagem dele próprio, né? Ali, e eles que tinham que fazer, tornando-se ao pó, né? Se humilhando a fazer aqueles tijolos, casas, e aquelas imagens de Faraó, e ele se sentia humilhado, né? Sendo que eles tinham um Deus vivo, que eles adoravam, né? Em cântico, em louvor. Então eles queriam sair daquela situação, né? Então, a nossa vida também hoje, muitas vezes nós se encontra, né, em escravidões, mas nós temos que nos alimentar a nossa mente, né, com o amor de Deus, que é a palavra, a Bíblia, o qual nos orienta a estar sempre lendo, né, em horários oportunos, né, que possa nos alimentar a nossa mente espiritualmente, tirando toda a contradição, né, toda palavra negativa, toda palavra que não leva a Deus. Nós temos que estar sempre em adoração, né? Muitas vezes sou falha, não nego isso, né? Porque sou humana, então sou falha, muitas vezes faço, às vezes o meu querer, né? Não a vontade de Deus, mas estou sempre retornando ao Senhor, porque Ele me dá oportunidade, né? Me dá oportunidade para estar retornando, né? Não falando de mim mesmo, mas de todos aqueles, né, que sentem a necessidade, não só de mim, mas de todos aqueles que sentem a necessidade de estar, né, falando do amor de Deus, né, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado, né. E aqui você vê com a instrução de Deus, aquele povo que ungiu as portas com o sangue do Cordeiro, para que quando o anjo passasse, ele não tocasse naquela casa, né? E a morte passaria e iria embora. Então, é um versículo muito importante nessa época agora, né? Que nós, para a glória de Deus, nós estamos falando, né, dessa situação financeira que o país está passando, desse Covid, né? Uma distração no alimentar, creio eu, no alimentar das pessoas, o qual as pessoas recebem um alimento, né? E vem essa contaminação, contaminação de infecções, né? Que contradiz a palavra, porque a palavra diz que todo aquele que crê viverá eternamente.
Quando Deus fez os céus e a terra e tudo que nele há, ele colocou o homem, né, no jardim do Éden para que recebesse e deu uma ordem para que ele fosse obediente, né, a Deus. Mas através da desobediência não geramos o pecado, né, mas uma desobediência. A palavra certa é a desobediência que gerou, né, a perda daquele lugar tão maravilhoso onde eles viviam, né, que é o Jardim do Éden. Então foi formado famílias e familiares em torno de toda a terra, né? Mas nós temos que entender que através do sangue do Cordeiro nós recebemos, né, a libertação, o livramento da morte, né? Nós temos que nos instruir nessa época aqui lendo a Bíblia, né? Ler a Bíblia, instruir, passar o melhor que nós podemos passar para cada um. É o que me alimenta, né? É ler a Bíblia e é o que me satisfaz, né? Ler a Bíblia e ouvir as irmãs adorar a Deus, né? Muitas vezes ainda não chegou a minha vez de adorar, né? De estar ali adorando junto com as irmãs, lindo, maravilhoso, as irmãs adorando, glorificando a Deus no altar do Senhor, na casa de Deus. E hoje de manhã mesmo eu vi uma irmã adorando, muito lindo ela. E muitas vezes o Espírito de Deus, né, que se move no meio de nós conseguimos entender, né, o caminhar daquela irmã também. Porque o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a nossa vida, para que nós entenda, né, o adorar, o querer fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus antes do tempo, né? Mas só Deus conhece a nossa vida, só Deus conhece o nosso caminhar, o nosso levantar, a nossa estrutura física, mental, o nosso calor humano, né? Que determina a vida eterna sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? O qual recebe libertação, salvação, que é a cura dessas enfermidades, a solução sobre as igrejas, né? Que nós estamos esperando, através da obediência, a receber a solução diante do Senhor, do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus está nos dando nessa vitória aí de libertação, né? Entendeu? E é isso, né? Para a glória de Deus. E esse versículo me chama muito a atenção hoje, né? Do sangue do Cordeiro, o qual deu livramento para aquele povo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele habita entre os querubins. E aquele que está escrito ali lá em Isaías, né? Isaías 3:6. Eu vou ler aqui para meditação, né? Isaías é um versículo também que chama muito a minha atenção, pelo fato do adorar, né? Então, olha isso. Glória a Deus. Isaías 3:6 que fala assim, né? Graças a Deus. Acho que eu errei o versículo. Isaías, me desculpa, né? Me perdoa. Isaías. Então, se Deus me deu esse versículo, porque é esse que eu tenho que ler, né? Nós estamos falando do adorar, mas vamos ler aqui em Isaías 3:6, que fala assim, né? Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, sê novo, príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não posso ser médico, nem tampouco
em minha casa pão ou veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência da sua face testifica contra eles e publica os seus pecados. Como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se faz mal a si mesmo. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão o fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitar e sai a julgar os povos. O Senhor tem um juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. E que foste, vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossa casa. Então, aqui o Senhor está falando das heranças, né, dos antepassados. Talvez Deus está falando comigo mesmo, né, das heranças dos antepassados, o qual nós recebemos, né, como os espíritos, né, dinamismo, antigos, né, contrário à palavra, porque Jesus quer que nós criamos que Ele é o Filho de Deus, em obediência, em santidade, na dificuldade também, né? Porque os espíritos não têm nos levado a muitas coisas, né? Os espíritos, eles trazem a morte, espíritos são vícios, né? Você está sendo provado no vício, né? Até mesmo Deus não prova ninguém, diz a palavra, né? Que Deus não prova ninguém, mas os espíritos têm provado a humanidade, né? Com sentimentos caóticos, com sentimentos que não agradam a Deus, né? Então, o versículo da Bíblia nos leva a entender que nós temos que nos fortalecer na presença do Senhor, né, em obediência, porque nós já conhecemos os mandamentos, né? Aquele que fornicava não fornique mais, né? Aquele que pecava não peque mais, aquele que tiver sua esposa continue com ela, firme, para que outros não venham receber danos morais. Muitas vezes nós passamos por situações financeiras porque não vigiamos, né? Não oramos, mas nós cremos que Jesus Cristo, Ele nos socorre, Ele nos dá vida e vida com abundância. Assim é o que nós cremos, e através da sua palavra, glória a Deus. Eu estava aqui falando em Isaías, né? Eu gostaria muito de entender esse versículo que fala, né? Aqui não é 6:3, mas eu quero ler um pouquinho do começo, né? Que é 6 mesmo aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, né? Os serafins estavam acima dele. Séquito eu creio que é a glória, né? A glória. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor dos exércitos seria a serenidade, né? A serenidade que ele tinha com aquele povo governando. Ele tinha um governar com aquele povo, então creio que o poder de Deus estava sobre ele. Aquele homem, mesmo ele tendo suas decadências físicas, desobediência, né? Mas ele
ele tinha um governo de Deus. Então, os anjos que adoravam, eu creio que era até mesmo Deus estava mostrando ali um exemplo para Elias, Isaías, do povo que adorava, né, aquele rei. Então a morte dele foi sublime, né? Foi uma morte sublime, tranquila, porque ele vivia bem. E a ordenança de Isaías também, como herdeiro, né? Co-herdeiro de Deus daquela época, ele também recebia a satisfação de ter visão sobre aquela herança, daquele governo, daquele rei. E ele chegou ali e não se sentiu digno de estar ali, né? Naquele, como está escrito, ó, aqui no Isaías 6:5. Então disse: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouves de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Não percebeis por quê? Porque era daquela forma, entendeu? Era da tua glória. Essa era a glória dele, entende? E engoda o coração desse povo, o endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Sarado por quê? Porque ele governava uma terra, mas a tormenta, né, tinha chegado porque ele já era adorado, aquele rei. Ele já era adorado pelos povos daquele lugar, né? Então Isaías contemplou essa visão para que autuasse, para que as pessoas entendessem o valor humano de governar uma terra, né? De governar. Hoje em dia também tem os governantes, como nós estamos passando nesse momento difícil, né? De situação de enfermidades, né? Do Covid-19, que quer dizer que ninguém sabe o que faz, né? Ninguém sabe o que faz, né? O governador, ele ordena e nós fazemos, porque é uma ordem, é necessário cumprir a ordem do governador. Por quê? Porque ele tem uma justiça diante de Deus, uma justiça a cumprir. Então, nosso dever é obedecer, né? É obedecer a voz daquele homem, né? Nós que somos cristãos, como Isaías, e Isaías entendeu aquela visão. Mas o entender é meu, o entender é seu. Cada um governa a sua mente como quer. Mas nós sabemos que Jesus é Filho de Deus, né? Através de Jesus nós recebemos a salvação, a libertação. O proferir a fé vem do homem. O que é proferir? Entender. Ele entende como eu entendi, né? Como o governador governa São Paulo, como o prefeito ensina os caminhos que nós devemos ir através desse caso, né, dessa enfermidade. Ele ensina onde nós devemos ir porque ele montou lá um lugar, né, para nós ter atendimento médico. Mas Deus está sobre tudo. É Deus que governa a nossa mente, o nosso coração. É Deus que governa a terra. Sobre tudo, é o homem abaixo de Deus. Mas nós temos que obedecer o homem. Por quê? Porque Jesus se fez homem também. Para que nós entendêssemos que o homem governa a terra, né? O homem também ele governa a terra, porque ele nasceu para isso, para instituir o financeiro brasileiro dinâmico,
honesto, né? A honestidade vem de Deus, mas o homem profere, o homem ensina. Se ele falar algo que Deus enviou ele a falar, ou é uma autoridade que ele tem, né? O governo tem uma autoridade no momento difícil aí dessas enfermidades, no Covid-19, né? Mais uma vez eu falo, né? Porque nós não sabemos o que faz, né? Mas nós que conhecemos a verdade, nós sabemos quem é Deus, né? Jesus, ele é um só. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele é o próprio Pai. É o nosso Deus, é Deus que governa a nossa mente e o nosso coração. Né? Hoje eu estou viva até hoje porque Jesus me sustentou. Ele tem me sustentado até agora, para a glória do seu nome. Graças a Deus por isso. Porque senão eu já tinha descido à sepultura. Já tive muita artrose, né? Debilidade física, mas nunca fiquei internada, né? Não é desfazendo do que ficou, né? Mas porque o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta, né? O sofrimento vem, mas passa. E nós estamos aí, né? Vencendo mais uma prova, mais uma luta que o Senhor nos ordenou. A estar, né? A estar instruindo as pessoas. Para a glória de Deus, né? Tem um hino da harpa também que eu gosto muito, né? Que é o 526. 525. Sempre que eu estou falando vem a mim, né? É 526, desculpa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Aleluia, glória a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre altar, maravilhado e agradecido, venho também minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu vou lá, verso 291. O de cruz seregi, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, né? E aqui nós estamos, né, vencendo, né, essa parte, né, desse vício que tomou conta do mundo, mas através da ordenança do Espírito Santo, a voz ativa de Deus que tem nos falado, a nos redimir, né, a estar orando, buscando, clamando, intercedendo,
por aqueles que necessitam de paz e harmonia familiar, né? Então, sei que devemos viver mais em harmonia uns com os outros, estarmos mais contentes, né, na presença de Deus. Eu tenho passado assim muitas lutas espirituais de vida humana, né? Cheguei na Igreja Universal, eu tinha 24 anos, eu me batizei nas águas, mas assim, meu pai, ele já tinha me dado uma ordenança de Deus, né? Ele lia muito o versículo da Bíblia, o qual me chamava muito a atenção, né? Ele todo domingo, pela manhã, ele lia muito o versículo da Bíblia, né? Ele lia muito falando sobre a mulher samaritana, né? E qual Jesus falou da água que ele desse para ela beber, que ela não teria sede. Mas se ela bebesse de outra água, normalmente ela ia ter sede, né? Aqui está falando, né? E quando o Senhor estendeu a mulher samaritana, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dada a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não tinham porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Jesus não é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, é que os samaritanos eles tinham a ordem no próprio esposo, né, que é a mulher samaritana, de não estar conversando com corvizinhos, né? Pessoas da redondeza que poderia fazer mal. Então ela, não conhecendo o Filho de Deus, né? Ela lhe falou fala com uma samaritana, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, qual é o dom de Deus? O amor, né? Amar seu próximo como assim mesmo. Então Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva seria a ressurreição, o saber, o entender que Jesus veio para salvar. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó? Não sendo Jesus maior do que Jacó, porque ele nasceu do próprio Espírito. Então ele não se daria a ser maior do que Jacó, mas o próprio Deus, né? O nosso Pai que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu e disse-lhe: quaisquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Como seria essa água? Né? É o saber, como eu já expliquei. Né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Você viu que ela ainda não tinha entendido quem era Jesus. O próprio Deus estava na frente dela. Então, ele estava falando: pede o que queres. E ela ainda não estava entendendo. Ela queria entender quem era o marido dela. Porque o próprio proibia ela de estar falando pela redondeza, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Né? Jerusalém é a casa do Senhor, né? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque ela está tendo a oportunidade de adorar naquele instante, né? Porque como Jesus falou, para você ver o nosso entender, como ficou difícil, nós leva anos para entender quem é Jesus. O próprio Deus estava ali, ele se fez o próprio Espírito. A Maria recebeu um anjo, né, um Deus ali, creio. O próprio Deus veio e falou que a Maria ia dar à luz a um filho, chamaria seu nome Jesus. Jesus veio através da obediência da Maria, porque Maria era obediente. Maria era a palavra de Deus, né? E ali recebeu Jesus. Jesus recebeu, ela deu à luz a seu filho, Jesus Cristo, né? E ali Jesus ali falando, o próprio Deus falando, porque Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Jesus, ele se fez corpo, se fez homem, para que nós entendesse quem é Deus. E ali ele falando com ela poderia pedir algo para Jesus, né? Mas ela até então não estava entendendo, mas ela ficou maravilhada. Por quê? Porque Jesus, ele entendeu, ele mostrou para ela que ele era Deus, né? Que ele falou a vida dela, o que ela tinha passado, os antepassados. Então ela se maravilhou com aquilo. Mas o que Jesus queria que ela entendesse, que ele era o próprio Deus. Que ela podia pedir a ressurreição ali, né? E se prostrar aos pés dele e adoraram. Ali como aquela mulher aquela mulher Madalena, né? Que lavou os pés de Jesus com lágrima. Aquela outra que banhou ele com o óleo, né? Aquele perfume caro, maravilhoso daquela época, né? Eu creio que até hoje ainda seja. Então, ela não entendeu. Então, ela saiu maravilhada contando para todo mundo que realmente tinha visto o Cristo, né? Aqui, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação realmente veio dos judeus, né? Através da obediência da Maria. A propagação do Espírito sobre a vida, a propagação do Espírito sobre a vida da Maria, né? Ela creu que ela daria a luz. Como ela falou: eis-me aqui, Senhor. Então foi o suficiente, né? E ela recebeu, né? Porque Jesus, ele se fez filho. Então, nós entendemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus. É Jesus que nos cura.
Eu não encontrei outro Deus como Ele. É Jesus que sacia a minha alma, é Jesus que sacia o meu ser, a minha carne, sabe? Quando eu vejo Jesus assim, Ele me alimenta, sabe? Eu me renova, a minha célula se renova, né? O grástico se alegra, os olhos aviva, entende? Nós falamos da ressurreição, a ressurreição e a vida é Jesus, me perdoe. Porque Jesus é lindo, é puro, é perfeito. Ele não veio para matar, roubar e destruir, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu tenho tido muita esperança, né, em Jesus, para viver melhor, né? Viver mais tempo, viver anos. Nós estamos numa decadência física que podemos a qualquer momento descer à sepultura, porque não amamos ao Senhor. E assim, eu quero amar Jesus, entender mais e mais. Um pouco que a gente entende, a gente acha suficiente para um dia. Porque um dia para Deus é como um ano. Por quê? Porque quanto mais nós entendemos, mais nós submergimos. Nós estamos à altura do céu, à altura de Deus, né? A morada do Senhor é como o sol. Quem suportaria esse sol? Senão o próprio Deus. Nós somos mulheres de oração, né, que buscamos a face de Jesus para crermos que nós temos vida e vida com abundância. O atrito daquela mulher era só saber que Jesus é Deus, mas ela se maravilhou só que ele sabia a vida dela. Na verdade, ele não sabia, mas o que ela disse, não que ele não soubesse, porque o importante ali era aquele momento, né? Ela falou: Senhor, o Senhor é Deus, me cure, me liberte, né? Me renove, me dê salvação. Ele diz que a água que ele der de beber, ela nunca mais teria sede. Então, o que essa água é a salvação, o saber que ele é Deus, né? Então, o que vivemos hoje? Deus é um só. Nós vivemos hoje a nossa liturgia, a nossa fé. A nossa fé. Aparece family, mulheres de Deus que oram, que buscam, que clamam, né? Não tem artrose, né? Porque a artrose você não crê que Jesus é Deus. Se você crê que Jesus é Deus, você não tem, você vive. Então nós estamos passando um momento de pouca fé, né? Esse Covid, nós não sabemos o que fazemos. Por que nós não sabemos o que fazer? Nós não entendemos ainda que Jesus é Deus e Jesus liberta, né? Nós só temos que nos aprimorar mais, nos aproximar mais do Senhor Jesus, né? Eu não falo do homem, mas aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que veio por nós, que se tornou filho, né? Ele se tornou filho para governar a terra, para nós entender que quando ele vir, ele achará a fé na terra. Então nós temos que entender que Jesus é Deus. Essa é a solução. Jesus é Deus e não há outro. Amém? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe, né? As nossas vidas, a nossa esperança em Jesus seja maior cada vez mais. Eu peço a Jesus que Ele me dê mais fé, mais altitude, para que eu vença as minhas fraquezas, o meu desânimo, e que outros venham vencer também, que outros peçam mesmo. Esse versículo me chamou muito a atenção quando eu tinha 8 anos.
de 8 para 11 anos, o meu pai lia a Bíblia no domingo de manhã. Então ele me deu uma Bíblia para me ver e ele lia outra, e ali nós todos sentados na área de casa. E esse versículo nunca me saiu da mente, né, que chamou bastante atenção. O que seria essa água que Jesus daria, que não teria mais sede? E até hoje eu lembro desse versículo. Estou falando de mim, né? De mim mesmo, o versículo que me chama mais atenção todos esses tempos é de ouvir falar de Jesus. Amém? Deus abençoe e obrigado por ouvir, por ter paciência de ouvir essa mensagem de Deus para todos. Que Deus abençoe os governantes, os governos, os presidentes, né, o prefeito, que a esperança deles seja em Jesus, que seja em Deus, né? Jesus, Deus, que seja nele, que ele ouça a voz do Senhor, para entender qual é a boa parte dele, né? E o governo também, que ele venha entender a boa parte de Deus para com ele, que o presidente venha entender a boa parte de Deus para com ele, para que eles tenham vida e vida com abundância. Jesus disse que não veio para destruir, mas que nós tenhamos vida, que nós vivemos em paz, em segurança, em harmonia familiar. Nós temos a família do nosso lar, nossos filhos, né? Nosso cotidiano, mas quando nós estamos adorando, é costume de muitos que crê que Jesus é Deus, né? Nos reunirmos para adorar, para ouvir a palavra, porque ali nós nos tornamos uma só família, uma família unida para adorar, né? Para adorar a Deus é o mesmo, Deus e Filho é um só. Nós não pode nos perder e achar que um vai para um lado e o outro vai para o outro, não. Tem os governos, né? Os governamentais da terra. Os governamentais também têm o poder de Deus. Cada um recebe conforme a sua fé, né? Eu tenho fé que Jesus é o Filho de Deus. Eu recebo Deus em minha vida, né? Eu creio que meus filhos receberão também. Para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. As crianças, né? As crianças, como Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então é isso. Que Deus abençoe as crianças, né? Sei que tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Jesus, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos.